Você conhece essa sensação de que o amor precisa ser constantemente merecido? Não recebido como um presente, mas conquistado, com atitudes corretas, com prontidão em ajudar, com conveniência para os outros. Você está simplesmente cansado disso? Essa paralisia não é sua culpa nem fraqueza de caráter. É a ação de uma força poderosa, porém invisível, na sua psique. E Carl Jung foi o primeiro a dar a essa força um nome e decifrar suas leis, mostrando por que ela mantém você cativo. Na próxima hora não vamos apenas analisar esse problema, vamos decodificar essa lei oculta. Você vai entender por que caiu nessa armadilha, vai descobrir qual grande tarefa sua alma, na verdade, propõe a você através dessa dor. E o mais importante, você verá o caminho para deixar de ser bonzinho e tornar-se íntegro. Se você está pronto para parar de merecer o amor e devolvê-lo a si mesmo, nossa jornada ao fundo começa. Agora mesmo, vamos por um instante parar, expirar e falar disso de verdade. Vamos falar sobre como é viver com um radar interno sempre ligado. Um localizador hipersensível que escaneia 247, o espaço ao seu redor em busca de expectativas alheias, humores e necessidades não ditas. A mínima mudança no tom de voz, uma sombra quase imperceptível no rosto do interlocutor, seu radar capta tudo e imediatamente envia ao cérebro um sinal de alarme. Algo não está certo. É preciso corrigir. É preciso se esforçar mais. É um zumbido baixo e constante de ansiedade sob a superfície de cada escolha sua. Que camisa vestir para não constranger ninguém? Que palavras usar numa resposta de e-mail para não parecer ríspido? Aceitar um pedido que vai drenar suas últimas forças só para evitar uma tensão constrangedora? Você, num aluno nota máxima emocional, passa a vida fazendo uma prova para tirar a melhor nota, mas sem saber qual é a matéria e quem vai avaliar. Você, o arquiteto da felicidade alheia. Ergue para as pessoas próximas palácios magníficos de conforto, apoio e prontidão em ajudar, mas vive num lar inacabado e frio da própria alma. Você, devedor perpétuo no banco das expectativas dos outros, onde cada ato de bondade não é um presente, mas mais uma prestação de um crédito impossível de quitar. E eis aqui o principal, mais cruel paradoxo desse estado. Quanto mais você faz pelos outros, quanto mais impecável é o seu papel, mais invisível e solitário você se sente. Entre você e o mundo cresce uma parede de vidro invisível. Os aplausos soam, mas estão do outro lado, e você fica a sós com o silêncio. E enquanto você ouve isso, uma parte de você talvez concorde com um aceno. Mas há outra que sussurra as habituais, venenosas palavras da vergonha. Há algo errado comigo. Só eu sou assim. É justamente a essa segunda parte que eu quero me dirigir agora. E quero que ela me ouça com toda clareza. Você não está sozinho. Esse estado não é sinal da sua incorreção ou de algum defeito interno. Ao contrário, é resultado direto, ainda que trágico, da sua profunda sensibilidade e de um enorme, porém mal direcionado, desejo de amar e ser amado. Não é doença, é saúde distorcida. Acredite, neste exato segundo, milhões das pessoas mais bondosas, responsáveis e talentosas do planeta estão na mesma cela invisível. São os melhores funcionários, que nunca dizem não. São os amigos mais fiéis, sempre prontos a ajudar, esquecendo de si. São os pais mais zelosos, que se doam por inteiro. Eles, como você, carregam esse fardo invisível. Por isso, permita-me ser por um instante a voz que talvez lhe tenha faltado tanto. Você não está quebrado. Você não é fraco. Você é alguém que tentou por tempo demais aquecer os outros enquanto congelava a si mesmo. Sua enorme energia de amor apenas fluía na direção errada, nutrindo os outros, mas deixando você em seca. Justamente porque isso não é fraqueza, e sim força distorcida, podemos nos permitir fazer uma pergunta muito ousada, quase herética. E se eu lhe disser que essa exaustiva necessidade de ser bom, esse eterno impulso de merecer aprovação, não é seu principal defeito,
mas sua maior, embora tragicamente distorcida, força. E se essa fome interior não for uma maldição, mas um chamado? E se toda essa dor não for um bug do seu sistema, mas sua função mais importante, que tenta desesperadamente chamar sua atenção? Como a luz de alerta no painel, ela não é o problema em si. Ela apenas indica que o verdadeiro motor da sua vida não está funcionando como deve. É um chamado vindo das profundezas da sua psique. Um chamado para voltar para casa. Um chamado para a jornada mais importante e mais difícil da sua vida. A jornada rumo à sua inteireza. Ao verdadeiro eu, que foi soterrado sob os escombros das expectativas alheias e do seu próprio medo de ser rejeitado. Então, a principal pergunta muda. Já não soa como me livrar desta dor, mas do que essa dor está tentando me falar? A resposta está no fundo, e para entender como essa força foi distorcida e como devolver a ela sua forma verdadeira primordial, não podemos ir direto às soluções. Seria como construir uma casa nova sobre um alicerce apodrecido. Por isso, antes de falarmos do como, precisamos, sem piedade, mas com a maior compaixão, dissecar o porquê. Precisamos ver de quais vergalhões é feita essa cela invisível em que você vive. Precisamos entender sua estrutura, sua lógica, sua mecânica implacável. Isso exigirá de nós coragem para chamar as coisas pelos nomes e abandonar diagnósticos habituais, mas superficiais, que até agora só desviaram você do caminho. Precisamos ver essa armadilha com toda a sua precisão de engenharia para saber como desativá-la. Então, nossa imersão empática terminou. Começa o trabalho cirúrgico. Iniciamos a desconstrução do problema. E o primeiro corte que devemos fazer nessa cirurgia é separar o que esse problema parece ser daquilo que ele é de fato. Você provavelmente passou anos tentando dar um nome ao seu estado. Leu artigos, assistiu a vídeos, experimentou dezenas de rótulos. Talvez tenha decidido que tem apenas baixa autoestima, ou perfeccionismo tóxico, ou você se encontrou na descrição de codependência. Talvez até, com amarga ironia, tenha chamado isso de síndrome do aluno exemplar, ou síndrome da boa meninada bom menino. Você foi testando esses diagnósticos como chaves para um cadeado, mas nenhum abriu a porta da verdadeira liberdade. E sejamos totalmente honestos, essas palavras não são mentira. Você realmente sofre de insegurança. Você realmente se esgota com o perfeccionismo. Seus padrões de comportamento realmente podem parecer codependência. Mas aqui está o erro fundamental que o manteve no beco sem saída. Tudo isso são apenas sintomas. Imagine que você foi ao médico com uma grave doença viral. Você tem 3 sintomas claros: febre alta, tosse extenuante e forte fraqueza. Agora imagine que o médico olha para você e dá 3 diagnósticos distintos: doença da febre alta, síndrome da tosse e transtorno da fraqueza. Soa absurdo, não? Você intui que os 3 sintomas são manifestações de uma única causa: um vírus agindo no fundo do seu organismo. Aqui é igual. A baixa autoestima é sua febre psicológica. O perfeccionismo é sua tosse dilacerante. A codependência é sua fraqueza da alma. Você tentou tratar uma infecção profunda da alma com curativos de diagnósticos populares. Por isso, todas as tentativas de apenas aumentar a autoestima ou parar de ser perfeccionista falharam. Você baixava a febre, mas o vírus continuava vivo e a provocava de novo e de novo. Então, que vírus é esse? Qual o seu verdadeiro nome, oculto atrás de muitos sintomas? Vamos dar a ele um nome preciso, clínico: fome emocional crônica. Isso não é metáfora. É a descrição de um estado fundamental da sua psique. No cerne da sua alma, há um vazio que anseia por saciedade. Não é fome de comida, de dinheiro nem de status. É uma fome primordial, infantil, pela sensação de aceitação incondicional. Fome por aquele olhar que diz: você tem valor não pelo que faz, mas simplesmente porque existe. Fome por um calor que não precisa ser merecido. E toda a sua vida, todas as suas estratégias de comportamento,
que você equivocadamente tomou por traços de caráter são, na verdade, apenas maneiras desesperadas e distorcidas de saciar essa fome. Seu perfeccionismo não é busca de perfeição, é a tentativa de preparar um prato tão ideal, tão impecável, para que aquele de quem você espera amor finalmente diga: agora sim você é digno de eu alimentá-lo. Sua complacência não é bondade inata, é a estratégia de quem morre de fome e está disposto a comer quaisquer, até as mais humilhantes migalhas da mesa alheia, só para receber ao menos uma gota de nutrientes da aprovação. Seu workaholismo não é paixão pelo trabalho, é a tentativa extenuante de ganhar dinheiro suficiente para comprar comida na forma de reconhecimento e status, na secreta esperança de que isso finalmente trará saciedade. Cada sucesso seu, cada elogio, cada obrigado, é um pedacinho minúsculo, quase sem peso de alimento. Ele alivia por um instante a crise aguda de fome, mas não sacia. Porque a alma, como o corpo, não pode se nutrir de ilusões. Você tenta matar a fome de amor com comida feita de aprovação. Mas são substâncias diferentes, por isso a fome não vai embora. Fica apenas mais abafada e exigente, obrigando você a preparar pratos ainda mais sofisticados, a recolher migalhas ainda menores e a ganhar mais dinheiro para comprar um alimento que nunca o saciará. Porque você procura a fonte da comida no lugar errado. Talvez esse conceito de fome emocional soe abstrato. Vamos torná-lo o mais concreto possível. Vamos fazer um pequeno, mas extremamente importante experimento aqui e agora. E agora vou pedir que você faça algo que pode parecer incomum para um vídeo no YouTube. Quero que, por um instante, você se torne um pesquisador ativo, não um espectador passivo. Pause este vídeo. Não estou brincando. Faça isso. Não é para mim. É para você sentir, e não apenas entender. Agora que está em silêncio, feche os olhos, se preferir, e retorne honestamente a um momento específico. Lembre-se de um episódio recente em que você recebeu elogio, reconhecimento ou aprovação pelos quais tanto se esforçou. Talvez tenha sido um projeto de trabalho concluído com sucesso. Um elogio do parceiro sobre sua aparência. Ou a gratidão de um amigo, pela qual você sacrificou seu tempo e energia. Segure essa lembrança. Agora faça a pergunta principal. O que exatamente você sentiu no segundo em que ouviu aquelas palavras? Foi uma alegria verdadeira, profunda, serena? Uma sensação de paz e calor interior que o preencheu e ficou com você por algumas horas, talvez dias? A sensação de estou bem, eu sou suficiente? Ou foi outra coisa? Um breve surto quase febril de alívio? Um pensamento fugaz? Ainda bem, deu certo. Consegui, eles estão satisfeitos. Um alívio que quase imediatamente, em minutos ou horas, foi seguido de uma nova, discreta ansiedade. Será que consigo manter esse nível? O que preciso fazer a seguir para merecer isso de novo? Seja brutalmente honesto consigo mesmo. Se você sentiu a segunda opção, esse lampejo passageiro de alívio com um sabor de ansiedade, então você acabou de diagnosticar em si, pela experiência direta, a fome emocional crônica. Esse é o principal sintoma. É a diferença entre verdadeira saciedade e alívio temporário dos sintomas da fome. A alegria verdadeira é comida farta e saudável. O alívio com ansiedade é uma colher de açúcar em estômago vazio. Ela dá um pico instantâneo de energia, seguido inevitavelmente por uma queda ainda mais profunda e por um desejo desesperado de obter a próxima dose. Esse sentimento, esse fantasma fugaz de satisfação, seguido pela sombra da ansiedade, é a chave. Não é apenas uma emoção, é um eco. Um eco das camadas mais precoces e profundas da sua psique. E, para entender que porta essa chave abre, precisamos recorrer a um dos maiores exploradores da alma humana. Alguém que ousou descer aos porões mais escuros e esquecidos do nosso mundo interior para mapear esse território. Seu nome, Carl Gustav Jung. Jung não era apenas psicólogo, era arqueólogo da alma. Ele ensinava que carregamos em nós não só nossa história pessoal e biográfica,
mas toda a história da humanidade, codificada na forma de imagens e energias universais que ele chamou de arquétipos. E se Jung olhasse para a sua fome emocional crônica, não veria ali um fracasso pessoal ou baixa autoestima. Veria a ação de uma das forças mais poderosas e fundamentais da psique humana, o arquétipo da Grande Mãe. Permita-me explicar. Jung acreditava que em cada um de nós, independentemente do sexo, existe uma necessidade inata, instintiva, do materno. É a necessidade de aceitação incondicional, de segurança, de nutrição, tanto física quanto emocional. É um arquétipo que nos promete o paraíso. Mas nossa experiência real com nossa mãe real, ou com quem desempenhou esse papel, preenche esse arquétipo universal com conteúdo pessoal. Assim se forma o que Jung chamava de complexo materno. Nossa imagem interna, pessoal, da mãe, que vira um filtro através do qual olhamos para o mundo e para nós mesmos. E é aqui, nesse ponto, que está a fonte da sua fome. Para você, essa imagem interna da mãe, essa única fonte de alimento, revelou-se seca, ou pior ainda, envenenada. Em vez de ser um cornucópia, doadora de amor incondicional, tornou-se uma distribuidora mesquinha, que libera alimentos somente mediante certas condições. Tornou-se uma voz que não diz, você é amado, e sim, você será amado se. E toda a sua vida virou uma tentativa desesperada e interminável de cumprir esse se. Então, que força poderosa e primordial é essa? Para entendê-la, precisamos sair do limite da psicologia habitual e entrar no espaço do mito. Vamos usar uma metáfora poderosa. Imagine que, bem no centro da sua alma, no salão do trono da sua psique, há um trono. Não é apenas um móvel. É um centro energético responsável pelo seu sentimento básico de segurança, valor e pertencimento ao mundo. Esse trono não pode ficar vazio. Ele precisa ser ocupado. E a ele concorrem duas forças eternas e opostas, duas faces do mesmo arquétipo da Grande Mãe. A primeira face é a Mãe Boa. É o arquétipo da aceitação incondicional. Ela, o jardim do Éden, onde se pode ser quem se é sem medo. Ela, a fonte de calor nutritivo que diz, você é amado porque existe. Sua existência já é razão suficiente para o meu amor. Sua presença no trono dá à alma paz profundíssima, a sensação da sua correção original e o direito de estar neste mundo. É o leite da vida que sacia para sempre. A segunda face é a Mãe Terrível. É o arquétipo da rejeição e do amor condicional. Ela, o deserto gelado, onde é preciso se mover constantemente para não congelar até a morte. Ela, a boca devoradora que engole a individualidade do filho, exigindo dele total conformidade às suas expectativas. Seu principal instrumento, o frio. Sua principal arma, a vergonha. Num mundo ideal, na alma de uma criança que recebe calor e aceitação suficientes, quem ascende a esse trono interno é a Mãe Boa. Mas se a criança cresce numa atmosfera de frieza emocional, crítica, perfeccionismo ou rejeição, então o polo negativo, sombrio, do arquétipo recebe toda a energia. Ele se ativa, se alimenta da experiência real e usurpa o poder. Foi exatamente isso que aconteceu na sua alma. No seu trono interno, não está a Mãe Boa, e sim a Rainha de Gelo. E como todo governante, ela estabelece em seu país, isto é, na sua alma, suas leis. E sua lei principal, inabalável, está gravada no encosto do trono. Diz, eu vou amar você, se você for perfeito, se você for conveniente, se você nunca sentir raiva, se você for útil aos outros. Se suas conquistas forem altas o bastante para abafar meu frio interno. E toda a sua vida, toda a sua síndrome de boa pessoa, não é um traço de caráter. É um regime político instaurado na sua alma pela Rainha de Gelo. Sua ansiedade é a atmosfera do reino dela. Seu perfeccionismo é a tentativa desesperada de cumprir leis impossíveis. Sua complacência é o comportamento do súdito que teme cair em desgraça e ser banido para o permafrost da rejeição.
E o sussurro dela, você é insuficiente, vira a trilha sonora da sua vida. Para ver quão implacável e silenciosamente governa essa rainha de gelo, vejamos uma história. A história de alguém que chamaremos de James. James, um arquiteto brilhante. Seus projetos são publicados em revistas de luxo, ele recebe prêmios de prestígio, seus clientes são pessoas abastadas e respeitadas. De fora, sua vida parece a encarnação do sucesso. Ele cria beleza, ordem e harmonia. Constrói casas ideais para as pessoas. Mas o próprio James vive num estado de desespero silencioso e inexplicável. Para entendê-lo, é preciso voltar à sua infância. A mãe de James não era má ou cruel. Ela era exigente e emocionalmente contida. Amava sinceramente o filho, mas sua linguagem de amor era a das conquistas. Quando o pequeno James trazia do colégio um boletim cheio de notas máximas, ela sorria aquele raro sorriso de aprovação, mais valioso que tudo para ele. Dizia, muito bem, eu sabia que você conseguiria. Mas quando ele chegava triste após uma briga com um amigo, ela dizia, não amole, homens não choram, vá fazer a lição. Ela lhe o ensinou tudo, menos uma coisa. Como ser quando você não é ideal. O amor dela não era um presente, mas uma recompensa. E na alma do pequeno James, a rainha de gelo subiu ao trono. Sua lei era simples. Você será amado se for o melhor. E James se tornou o melhor. Formou-se com louvor na escola, depois na universidade. Escolheu uma profissão em que era possível criar estruturas impecáveis e perfeitas. Cada desenho, cada linha, cada casa que ele construía era uma tentativa inconsciente de apresentar à sua rainha de gelo interna uma prova irrefutável do seu valor. Cada projeto era, no fundo, uma carta à mãe, uma carta que ela jamais leria. E ali está ele, na inauguração do seu novo feito, uma mansão minimalista magnífica à beira do oceano. Em volta, convidados bebem champanhe, se encantam com seu talento. O cliente aperta sua mão e diz, James, isso é genial. Você superou todas as expectativas. E James sente aquele lampejo familiar de alívio. Por um segundo, a voz da rainha de gelo se cala, mas já no caminho de volta, no carro, o sussurro retorna. Nada mal, mas o próximo projeto precisa ser ainda melhor. Não pode relaxar. Ele chega em casa, a esposa amorosa que lhe diz, tenho tanto orgulho de você, mas ele não consegue acreditar. Olha nos olhos dela e, inconscientemente, busca neles aquele olhar materno de aceitação total que nunca recebeu. Espera que ela diga não, tenho orgulho do que você fez, e sim, amo você por quem você é. Mas ele não consegue ouvir essas palavras, porque o sussurro ensurdecedor da rainha de gelo, dentro dele, é muito mais alto. James, um arquiteto que constrói casas para todos, mas permanece sem lar em sua própria alma. Vive no palácio gelado do seu perfeccionismo, onde no trono está sua juíza eterna, e ele jamais fará o suficiente para derreter o coração dela. James não é só um personagem fictício, é um arquétipo. É a parte de você que ainda olha o mundo com os olhos daquela criança que busca desesperadamente nos olhos da mãe o reflexo do próprio valor. Uma criança que aprendeu cedo demais uma lição cruel. O amor precisa ser conquistado. Talvez você não construa edifícios, mas você constrói. Oh, como você constrói! Seus magníficos edifícios são seu trabalho impecável, entregue no prazo, mesmo que para isso tenha virado a noite. Seus desenhos perfeitos são suas respostas cuidadosamente pensadas, sua capacidade de prever os desejos dos outros, sua eterna prontidão em ajudar mesmo sem forças. Seu prêmio prestigioso é o elogio do chefe, o agradecimento do amigo, o like na rede social, o elogio à sua aparência. Você virou mestre em erguer fachadas ideais atrás das quais se esconde uma criança faminta. E agora você entende por que o elogio não lhe traz alegria verdadeira. Porque após cada cumprimento fica um amargor. Porque no momento em que alguém diz, muito bem, você não ouve com seus próprios ouvidos. Ouve com os ouvidos daquela criança interior que imediatamente leva esse elogio ao tribunal da sua rainha de gelo.
E toda vez que você lhe entrega seu troféu, ela olha para ele com um olhar frio, avaliador, e pronuncia a mesma frase. Nada mal, mas poderia ser melhor. É por isso que você não consegue assumir seus próprios êxitos. É por isso que vive com a síndrome do impostor. Porque para a rainha de gelo, qualquer sucesso seu não é motivo de amor, e sim mero cumprimento temporário de suas condições. Não é um 10 que confirma seu valor, é só um 9,5 que o salva da punição. Esse mecanismo interno obriga você a desvalorizar constantemente o que já fez e, de imediato, aumentar a régua. Sim, concluí este projeto, mas o próximo será 2 vezes mais difícil. Sim, ajudei esta pessoa, mas agora devo ajudar a todos. Sim, consegui este cargo, mas, para mantê-lo, devo trabalhar 3 vezes mais. É um sistema implacável e autoalimentado. A rainha de gelo estabelece a lei. Você a cumpre. Ela diz que não basta. Você se esforça mais, e assim até o infinito. É uma prisão perfeita, porque o carcereiro e o prisioneiro são a mesma pessoa. Você. Ver esse padrão interno é o primeiro passo, o mais difícil. O segundo, não menos importante, é encontrar seu principal ator no palco da sua vida hoje. Porque a rainha de gelo raramente governa sozinha. Ela é genial em projetar seu poder em figuras e instituições externas. Por isso, agora quero lhe fazer uma segunda pergunta, ainda mais concreta e talvez mais dolorosa. Novamente peço que seja absolutamente honesto consigo. Quem ou o que, na sua vida hoje, desempenha o papel dessa rainha de gelo? A que trono você leva suas conquistas como tributo? De quem você busca a aprovação com o mesmo desespero infantil com que James a buscava na mãe? Talvez seja seu chefe, cujo elogio parco vira seu único critério de valor profissional. E você está disposto a trabalhar até se esgotar só para merecer um nada mal? Talvez seja seu parceiro, em cujos olhos você busca sem cessar a confirmação de que é bom o suficiente, bonito o suficiente, interessante o suficiente, e você morre de medo de qualquer conflito, porque ele soa como ameaça de expulsão do reino do amor dele? Ou talvez seja a figura impessoal, porém onipotente, da opinião pública. E você constrói sua vida, escolhe profissão, roupa, até hobbies, sempre se virando para esse tribunal invisível que decide se você está vivendo certo ou, e esta é a pergunta mais importante, talvez a rainha de gelo já não precise de representantes externos há muito tempo. Talvez a voz dela tenha penetrado tão fundo na sua alma que se tornou sua própria. E agora esse papel é desempenhado pelo seu crítico interno. Um juiz implacável que se senta no trono 247 e emite sentenças condenatórias por qualquer pequeno erro. Você cresceu, mas o tribunal na sua alma permaneceu o mesmo. Essa é uma questão profundamente pessoal, e eu não peço que compartilhe detalhes. Mas o poder do insight aumenta quando o compartilhamos com outros. Quando vemos que nossa vergonha mais secreta é uma experiência comum. Portanto, se essa imagem ressoou em você, se ao me ouvir, de repente você viu nitidamente o rosto do seu juiz, seja ele externo ou interno, convido você a fazer uma coisa simples. Apenas escreva nos comentários deste vídeo 3 palavras. Eu vi meu juiz. Sem nomes, sem histórias, só esse testemunho silencioso. Para que você, ao rolar os comentários, veja centenas, talvez milhares, de testemunhos iguais. Para que você e outros entendam, você não está sozinho nesse tribunal. Somos uma comunidade inteira aqui. E essa consciência é o início do nosso caminho comum rumo à libertação. Perceber isso pode doer. Ver o rosto do seu tirano interno, entender quantos anos você viveu sob o domínio dele, é uma descoberta difícil. E a reação natural inicial é raiva, desespero e vontade de destruir imediatamente esse inimigo. Mas agora vou pedir que você faça algo paradoxal. Pare. E em vez de declarar guerra, olhemos para essa situação de outro ângulo, mais alto, do ponto de vista da sua alma. Então, vimos o inimigo. Demos a ele um nome, a Rainha de Gelo. Entendemos suas leis. Agora, precisamos fazer a virada de sentido mais importante dessa jornada.
Precisamos entender que ele não veio destruir, e sim salvar você. Essa dor, essa fome emocional insaciável, esse governo extenuante da Rainha de Gelo, não é sua maldição. É seu maior presente. É uma bússola embutida na sua alma que durante toda a vida apontou sem erro para o único ponto da sua psique que anseia desesperadamente por cura, crescimento e transformação. Sua ferida não é sinal de defeito. Sua ferida é o lugar por onde a luz tenta entrar em você. Os antigos alquimistas acreditavam que a maior tarefa do ser humano é transformar chumbo, a matéria baixa e escura, em ouro, símbolo de inteireza e espírito. Pois bem, toda a sua dor, toda essa experiência de rejeição e frieza, é o chumbo alquímico que sua alma entregou a você ao nascer. Não é punição, é seu dever pessoal, sua grande obra. E por isso a Rainha de Gelo no seu trono interno não é uma sentença perpétua, é um convite, é um chamado, é um convite para sua própria coroação. A alma lhe enviou esse tirano, não para que você sofra eternamente, mas para que, cansado do sofrimento, finalmente encontre forças para cultivar seu próprio governante interno, sábio e bondoso. Aquele que pode derrubar a tirania e instaurar no seu reino interior a lei do amor e da aceitação. Esse frio só foi necessário para você aprender a gerar seu próprio calor. Mas como ocorre essa coroação? Como derrubar o tirano e instaurar uma nova ordem? Ela não começa com uma revolução no mundo externo, e sim com uma reforma silenciosa, porém decidida no interior. E aqui chegamos à escolha estratégica mais importante no seu caminho. Por anos, talvez décadas, você instintivamente buscou a solução do lado de fora. Esperou que um dia sua mãe real ou seu pai entendesse, pedisse desculpas e desse a você o calor que faltou. Ou acreditou que se encontrasse a pessoa certa, ela, com seu amor, finalmente preencheria o vazio. Ou pensou que se alcançasse sucesso e reconhecimento suficientes, os aplausos do mundo calariam o sussurro da Rainha de Gelo. Pois bem, o primeiro e mais corajoso passo para a cura é admitir: esse caminho é um beco sem saída. O caminho para a liberdade não é fazer sua mãe real mudar. Ela lhe deu o que pôde, a partir de sua própria história e feridas. O caminho não é transformar seu parceiro em sua mãezinha eterna. É um fardo insustentável que destrói qualquer relacionamento, por mais saudável que seja. E certamente o caminho não é acumular aprovação externa. Isso é como tentar encher um barril sem fundo. O caminho verdadeiro segue em direção totalmente diferente. Ele consiste em derrubar a Rainha de Gelo do trono interno e conscientemente, dia após dia, cultivar em seu lugar a mãe boa interior. Esse é o grande ato de separação psicológica de que Jung falava. É a passagem da posição infantil de "por favor me alimentem" para a posição adulta de "vou aprender a me alimentar". Esse é o processo de individuação. Tornar-se uma pessoa íntegra e autossuficiente, fonte do próprio calor e do próprio valor. Isso requer enorme coragem. Coragem para virar as costas aos juízes externos cuja aprovação você tanto desejou. Coragem para parar de esperar desculpas que nunca virão. Coragem para voltar-se ao seu mundo interno e dizer: ninguém mais, além de mim, vai decidir se sou digno de amor. Esse poder, a partir de agora, é meu. Você deve deixar de ser um suplicante em tronos alheios e subir ao seu próprio. Pode soar grandioso, derrubar a rainha e cultivar em seu lugar um novo governante. Mas essa revolução interna não começa com um único ato heróico, e sim com centenas de pequenos, diários e conscientes atos de desobediência ao regime antigo e de fidelidade ao novo. É um trabalho que exige paciência e consistência. Permita-me propor 2 primeiros exercícios concretos nesse caminho. Não são hacks, são rituais para cultivar sua mãe boa interior. Primeiro exercício: alimentar a criança interior. Não se trata de se agradar com um bolo ou comprar algo novo. É uma prática de cuidado profundo e consciente, baseada na intenção. Algumas vezes por dia, especialmente em momentos de estresse, cansaço ou autocrítica, pare por 30 segundos.
Coloque a mão no peito, feche os olhos e faça a si mesmo uma pergunta. Do que a parte mais vulnerável de mim precisa agora? Da minha criança interior? E ouça a resposta. Talvez ela diga, estou cansada, preciso descansar. Então você promete deitar mais cedo, não ficar trabalhando. Talvez diga, estou com medo. E você a abraça mentalmente e diz, estou com você, vamos dar conta. Talvez precise de silêncio, de um passeio na natureza ou simplesmente de um copo d'água. O essencial é dar isso a ela, sem barganha e sem condições. Não, você vai descansar se terminar o trabalho. Mas você vai descansar porque está cansado e seu estado é prioridade. Toda vez que você age assim, pratica um ato de amor incondicional por si mesmo. Você se alimenta com o alimento que tanto faltou. Segundo exercício, diário da mãe boa. É uma prática ainda mais poderosa. Pegue um caderno e divida a página em 2 colunas. Uma coluna é o seu eu, sua voz habitual de ansiedade, medo, autocrítica. A outra é a voz daquela mãe ideal, sábia e boa que você talvez nunca teve, mas cujo arquétipo vive no fundo de toda a alma. E comece um diálogo. Escreva seus pensamentos reais e dolorosos. Depois, responda a eles a partir da posição dessa figura interna sábia. Por exemplo, eu. Cometi um erro no trabalho, agora todos vão achar que sou incompetente. Mãe boa. Seu erro não o define, é apenas experiência. Seu valor é imutável, você tem direito de não ser perfeito. Eu. Estou tão cansado sem forças. Mãe boa. Claro que está cansado. Você assume tanto. Descanse. O mundo não vai ruir se você cuidar de si. Eu lhe dou permissão para descansar. Escreva aquelas palavras exatas que você sempre quis desesperadamente ouvir. Por que isso funciona? Não é magia, é neuroplasticidade. A voz da rainha de gelo é uma autoestrada larga e batida no seu cérebro. Cada exercício desses é como abrir uma trilha silenciosa na floresta. No começo é difícil, mas quanto mais você passa por ela, mais larga e visível fica, até que um dia vira uma nova estrada saudável. Você literalmente reprograma seu cérebro, criando e fortalecendo uma nova imagem interna. A imagem de alguém que o ama, incondicionalmente. Essas práticas não são apenas técnicas, são atos sagrados de retorno a si. São um modo de lembrar o que você sempre soube, mas esqueceu. Porque agora você precisa entender a verdade mais importante e libertadora de toda a nossa jornada. Você carrega em si tanto a ferida quanto o remédio. Sim, na sua alma há um trono gelado e a memória do frio. Essa parte da sua história é real e não precisa ser negada. Mas ao lado desse trono, nas profundezas da sua psique, sempre existiu outra imagem. A imagem dessa mãe boa. Ela foi plantada em você por direito de nascimento, como parte da sua herança humana comum. Dentro de você, há não só a memória pessoal da carência, mas também uma capacidade inata, arquetípica, de calor sem limites. Ela apenas dormia. Esperava que você, cansado de buscar fora, finalmente voltasse sua atenção para ela. A vida toda você foi como alguém que morre de sede, sentado sobre a tampa de um poço. Você procurou água por toda parte, em outras pessoas, nas conquistas, na aprovação. Esperou que alguém viesse lhe oferecer de beber. E a tarefa principal da sua cura é perceber que a fonte que você procurou, pelo mundo inteiro, jorra justamente sob seus pés. Sua tarefa não é encontrar esse calor em outro lugar, mas permitir que ele nasça dentro de você. Sua tarefa não é merecer amor, e sim se tornar sua fonte para si mesmo. Esse é o ato final de amadurecimento. Esse é o caminho para a inteireza. Deixar de ser um órfão que busca paz e tornar-se pai e mãe de si mesmo. Portanto, lembre-se, nos momentos em que você estiver especialmente sozinho, quando a voz da rainha de gelo soar especialmente alta, quando parecer que ninguém neste mundo pode lhe dar o que você precisa, recorde essas palavras. Você é aquele por quem esperou tanto tempo. Percorremos um longo caminho nesta hora. Descemos aos porões frios da alma, encaramos o tirano interno e encontramos coragem para chamá-lo pelo nome.
Vimos como a ferida da infância molda toda a vida adulta. E agora, à saída desse labirinto, precisamos levar conosco uma única chave, a mais importante. Se reduzirmos toda a nossa jornada a uma ideia, ela soará assim: parar de merecer amor significa deixar de ser a criança que, de mão estendida, o busca fora, e tornar-se o adulto que, consciente e pacientemente, o cria dentro de si. Esse é o verdadeiro libertar-se. É a mudança de toda a sua matriz de existência. É a declaração da sua independência interna e pessoal. Portanto, permita que estas palavras penetrem o mais fundo possível, que se tornem seu novo credo, seu manifesto interno. Seu valor não é definido pela aprovação alheia. Ele não é conquistado por um trabalho perfeito. Não é provado pela prontidão em ajudar sempre. Não é medido pela quantidade de elogios. Ele é seu direito inalienável de nascimento. Seu valor não é variável, é constante. Você veio a este mundo já íntegro, já digno, já amado pelo próprio tecido do ser. Tudo o que veio depois são apenas camadas de poeira e sujeira que aderiram a esse diamante original. E seu trabalho não é criar o diamante, mas apenas limpá-lo. Portanto, inspire e ouça. Você é suficiente. Agora mesmo, neste exato segundo, sem nenhum si. E quando essa verdade começar a brotar em você, primeiro como um broto tímido e depois como uma árvore poderosa, sua vida começará a mudar. Não de uma vez, não por magia, mas devagar, organicamente, de dentro para fora. Apenas imagine por um instante essa vida. Imagine acordar de manhã sem o fardo habitual do dever. Imagine seus atos ao longo do dia, não brotando de um medo profundo de ser rejeitado, mas de interesse e curiosidade genuínos. Onde o trabalho não é uma forma de provar seu valor, e sim um campo de autoexpressão. Imagine a palavra não deixando de ser sinônimo de catástrofe. Você a pronuncia com calma, firmeza e sem a culpa destrutiva, simplesmente porque ela reflete sua verdade naquele momento. Imagine a intimidade com outra pessoa deixando de ser um exame que precisa ser feito com nota máxima. Ela se torna uma dança livre de duas pessoas autossuficientes, onde se pode ser vulnerável sem medo de julgamento e onde se pode ser imperfeito sem medo de ser abandonado. Imagine o silêncio na sua alma deixando de ser um vazio assustador que precisa ser preenchido depressa com aprovação alheia e tornando-se um espaço fértil para seus próprios pensamentos, sentimentos e criação. Imagine uma vida em que você finalmente pode soltar o ar, profundamente até o fundo dos pulmões. Tirar essa armadura pesada e invisível de boa pessoa, endireitar os ombros e simplesmente ser. Não representar um papel, não corresponder às expectativas, mas apenas ser você mesmo. Essa é a liberdade para a qual sua alma o chama. Esse caminho não será rápido nem fácil. Mas hoje você deu o primeiro, mais importante passo. Você olhou no rosto da sua sombra, e eu quero agradecer de coração por isso. Obrigado por percorrer esse caminho até o fim. Obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção, pela sua confiança. Isso exige verdadeira coragem. Não desviar o olhar, não fechar o vídeo, mas ficar e olhar nos cantos mais frios e dolorosos da sua alma. Este trabalho não é para todos. Ao fazer isso, você deixou de ser apenas espectador. Você se juntou a uma comunidade invisível, mas real. A comunidade dos que escolheram o caminho difícil, porém infinitamente nobre, rumo à inteireza. A comunidade de buscadores que entende que as descobertas mais importantes acontecem não no mundo externo, mas no interno. Olhe os comentários deste vídeo. Você verá pessoas como você, pesquisadores igualmente corajosos. Você não está mais sozinho na sua busca. Bem-vindo, estamos felizes por você estar aqui. E para que possamos continuar essas conversas importantes, para seguirmos explorando juntos essa paisagem interior, quero convidar você a se tornar um participante constante dessas expedições. Se esta jornada de 1 hora foi valiosa para você, se sentiu que aqui se fala a língua da sua alma, então convido você a se inscrever e continuar esse caminho conosco. Este canal não é apenas um conjunto de vídeos,
Vemo-lo como um gabinete cartográfico para exploradores do mundo interior. Cada vídeo aqui é mais um fragmento do mapa, mais uma ferramenta para navegar os territórios mais importantes e inexplorados, os territórios da sua alma. Vamos falar sobre a sombra, a persona, o caminho rumo ao si mesmo, sobre todas as grandes forças que moldam seu destino. Para não perder nossa próxima conversa profunda, nosso próximo passo conjunto, clique no sino. Assim você terá certeza de que o convite para uma nova jornada o encontrará. E para concluir, quero deixar você com um pensamento. Que ele se torne sua luz guia nos dias em que hábitos antigos e vozes do passado o puxarem de volta à prisão habitual. Que ele seja sua permissão para a liberdade. Lembre-se, você não veio a este mundo para ser conveniente. Você veio para ser você mesmo. Até o próximo encontro nas profundezas.